Então, vou começar aqui uma aula sobre prototipação. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre wireframes. O que são wireframes? Wireframes são a melhor maneira de tu prototipar, né, ideias que tu tem para a web, tá? Wireframes eles aparecem de várias formas, né? Eu trouxe até aqui algumas imagens de exemplo. É muito conhecido o wireframes feito em papel, onde tu faz com um lápis, caneta, enfim, aqui até tá coloridinho, mas também temos wireframes diferentes, né? Onde é só com preto mesmo. E perceba que os wireframes eles têm alguns padrões referente a como apresentar uma ideia, né? O que vai ter naquela área. Então, perceba que aqui eu não preciso ter o logo ainda, eu posso fazer um retângulo e dizer que é o logo, né? As abas aqui, então eu consigo entender que tem abas dentro dessa tela. Muito importante wireframes. Os textos sim são importantes, então o que vai ser aqui, o que vai ser aqui, quais coisas vão ter aqui. Então aqui tem uma série de opções, então quando tem esse quadradinho com X aqui representa um ícone ou uma imagem, e aqui sem no menu é muito mais um ícone, não precisa desenhar o ícone, perceba. Textos muito específicos, tipo detalhadinho, sim, que não expressem uma seção, mas sim um texto corrido, aí eles podem ser explicados através de linhas, né? Por exemplo, dessa forma aqui. Isso aqui é quando a gente vai falar de wireframes no papel. Vamos falar um pouco agora sobre wireframes digitais, tá? E que é a melhor forma da gente poder apresentar uma ideia, uma solução que a gente está pensando para o nosso cliente, né? E no caso para apresentar na aula também. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os tamanhos de telas. Para se prototipar digitalmente, vocês têm que ter em mente o que vocês estão produzindo. Ele vai ser um site ou ele vai ser um aplicativo, por exemplo, né? Ou ele também pode ser um site que cabe dentro de um celular. Mas para a solução de vocês, escolham, né? Tenham em mente qual que vocês vão utilizar. Vai ser web, né? Então desktop vai aparecer no monitor ou vai ser um aplicativo, um recurso que vai ser utilizado mais para o celular. Caso vocês queiram fazer para PC, né, para desktop, vocês costumam, né, vocês não, né, se costuma utilizar uma resolução, né, um tamanho de 1440 por 900 pixels, tá? Esse aqui é um tamanho padrão de tela, óbvio que tem telas muito maiores, mas esse aqui, em cima de pesquisas, é um padrão mínimo, digamos assim, que as pessoas têm e é onde mais tem pessoas utilizando. Então a gente sempre busca, quando vai fazer um protótipo, fazer num tamanho que a maioria utiliza, tá? E já no exemplo do celular, né, aqui a gente tem um tamanho de um celular de um iPhone 8, por exemplo, que já é um tamanho suficiente para poder projetar qualquer coisa mobile. E a resolução é de 375 pixels por 667. Claro que às vezes não vai caber toda a tua tela aqui, tu pode muito bem apertar Ctrl, né, seleciona Layer aqui em cima, isso falando aqui dessa ferramenta que é o Figma, tá? Aperte Ctrl e arrasta e você consegue expandir qualquer tela sua, tá? E daí eu só trouxe aqui como exemplo o outro, que esse aqui é um tamanho de um iPad, por exemplo, um iPad mini, né? Só para vocês terem essa noção. Mas foquem no desktop e, e no mobile, perfeito? Agora, falando um pouco sobre wireframes mesmo, antes que a gente possa falar sobre essas telas, e daí que são telas que eu já fiz para vocês como base, para vocês terem uma noção, né, inclusive de paleta de cores e tudo mais, vocês precisam conhecer algumas ferramentas que a gente vai utilizar hoje. E na produção do wireframe, né? Caso vocês utilizem o Figma, eu recomendo que utilizem o Figma, é uma ferramenta super simples, ela tem uma versão web também, eu vou disponibilizar os links para vocês. Mas vocês precisam entender, né? Vou passar aqui uma breve explicação sobre algumas ferramentas que o Figma proporciona. Então, se vocês vierem aqui em cima, né, vocês vão perceber que tem uma barra de ferramentas e as ferramentas mais interessantes para a gente está aqui. Né? Então, aqui a gente tem o retângulo, né, ou apertando a tecla R se também consegue ver. Então, tu clica e arrasta, ele vai criar um quadrado. Tá? Qualquer elemento, se você apertar Shift e arrastar, ele sempre vai fazer proporcional.
Ó, tá vendo? Ele não muda. Caso você queira mudar o tamanho disso aqui também, aqui no barra direita, normalmente são as propriedades desse elemento que tu está selecionando. Então perceba aqui que eu estou com 736 widget, que é a largura, e 367 height, que é a altura. Então digamos que eu quero deixar a largura do tamanho da altura. Aí eu só vou copiar lá e ele muda aqui o tamanho. Perfeito? Outros elementos que temos aqui também, cor. Ah, eu quero mudar a cor desse quadrado. Então a gente vem aqui em Fill, aqui vai ter o hexadecimal da cor, vocês conseguem clicar aqui e mudar, né, digitar uma cor, por exemplo. Ele vai fazer essa alteração, ou vocês podem clicar nesse quadrado aqui colorido, e daí aqui você vai ter uma paleta de cor, né, onde tu pode utilizar. Mas eu já deixei uma paleta pronta para vocês e vocês sigam ela que já vai ser muito mais fácil para a prototipação, tá? Outra característica também é o stroke, né, a borda. Então, se não tiver ainda, só clica em cima, ele vai adicionar. Perceba aqui que ele adicionou uma linha preta, né, em volta. Consigo ampliar a largura dessa linha. Consigo mudar também a cor dessa linha, certo? Então aqui sempre vão estar as propriedades. O que vocês mais vão utilizar é o tamanho, cor e borda, provavelmente. Esses outros aqui vocês não precisam se importar agora, tá? Outra ferramenta importante também é a linha, né? Então tu vai clicar e arrastar, ele vai criar uma linha simples. Tem seta, tem círculos, né, elipses, então é a mesma coisa do quadrado, funciona da mesma maneira, só que é um círculo, tá bom? E de mais importantes são esses, a gente tem aqui outros, né, como polígonos e estrelas, mas isso aqui não vai fazer muita diferença para vocês. Outra ferramenta importante é o texto, né? Então aqui o T, mas se vocês apertarem também a tecla T, ele já vai adicionar, né? Ele vai ir para a ferramenta, tu clica, digita e tu vai poder digitar qualquer texto, beleza? Só uma noção básica. Agora vamos falar um pouco sobre a produção de wireframes em si, o conceito de produção de wireframes, tá? Como eu falei, wireframes é uma maneira simples de tu apresentar ideias e tu pode fazer através de esboço, né? E como eu falei, vocês podem iniciar esses wireframes fisicamente, fazendo no papel, desenhando as ideias que vocês possuem, e depois vocês podem passar para o digital. Tá? E no digital, normalmente, é um formato mais apresentável, né? Para que as pessoas consigam entender o que está exposto lá. Alguns conceitos do wireframe é o seguinte: imagens, ícones, é tudo aquilo que precisa ser pensado com mais calma, né? Não precisa ser colocado agora, tá? Ou textos perfeitos, pode ter um texto, uma base, uma ideia, né? Ou um texto padrão para tu poder testar a, a área que tu está disponibilizando para o texto, mas não são coisas importantes agora. O importante é tu explicar as seções, né, as partes do site ou do aplicativo que vão ter. Então, como vocês conseguem ver aqui, sendo um site simples, né, um site normal, a gente com certeza normalmente tem aqui o logo do site. Perceba que eu não tenho o logo do site. Eu não preciso pensar no logo. Se já existiu o logo, se o cliente tem, ou caso você já tem, vocês podem botar aqui, mas não é essencial. Tá? Só precisa ter uma área especificando que é o logo. Inclusive, vocês podem ou só fazer um quadrado assim, né, como nesse exemplo, ou vocês podem muito bem digitar, né, tipo, explicar que aqui é o logo, por exemplo. Só vou diminuir o tamanho da fonte. Tá? E bota lá, beleza, quem vê vai entender que é um logo. Menu. Então percebe aqui que eu não tinha muito bem definido o que ia ser o menu, eu só botei menu item, mas por exemplo de vocês para a ideia de vocês para apresentar é muito importante vocês descreverem, né? Então vai ter as etapas. E aqui tem um botão de login, por exemplo, né? Então eu usei, claro, uma cor diferente, eu já explico sobre cores para vocês, que representa o login. Agora vamos olhar esse card aqui, né? Por exemplo, eu tenho o título, né? Algum título de exemplo vai aqui, e daí, claro, né, botem o texto aqui do que vai ser aqui. E aqui também texto. Né? Perceba que eu tenho outro link, link primário, link secundário. A única coisa que vocês precisam fazer é vir selecionar o link, né, e dizer cadastro, por exemplo. Um botão de cadastro. Tá? Aqui, né, na visão desse wireframe, teria uma imagem. Então, eu só botei um quadrado azul aqui para simbolizar uma imagem. E às vezes em wireframes vocês percebem que imagem ou ícones, às vezes eles são simbolizados com esses quadrados e um X no meio, tá?
aqui, porque às vezes é mais difícil fazer esse X, enfim, tem todo o problema, pode botar só uma cor, tá? Chapada. E o resto todo vai seguindo esses conceitos, tá? Percebe que aqui eu tenho dois formatos de link, né? Eu tenho um link primário e um link secundário. O link primário ele é um botão, o link secundário ele é só um texto, tá? E aqui também na versão mobile, só é o mesmo conceito, só que aplicado no celular, perfeito? Questões de cores, como eu falei, né? Eu já deixei pronto aqui um esquema de paleta. Na verdade, eu deixei dois. Vocês podem ver que a gente tem o azul e o laranja aqui. Eu já deixei pronto esses esquemas de cores, tá? Para facilitar a prototipação de vocês, né? O desenvolvimento de wireframes. Cor em Warframe é uma coisa que não importa. Você consegue fazer tanto em cor de uma paleta de um tom só, como eu fiz aqui, o laranja e o azul, ou em tons de cinza, tá? Não importa. O importante é tu não ficar se apegando a isso. Como nesses exemplos aqui ele até usou cor, mas aqui é tudo preto, é só linha. Isso é um Warframe, isso é um esboço das tuas ideias, tá? Então, se tu usar a paleta de azul, que é um tom não muito chamativo, certo? Não, às vezes pode não expressar a marca. Então, eu gosto de fazer os Warframes nesse tom de azul, tá? E a paleta que eu já deixei pronta para vocês conseguem, eu também vou disponibilizar para vocês os hexadecimal, caso queiram utilizar outra ferramenta. Tem algumas regras para usar essas cores, tá? Por exemplo, essas duas primeiras cores aqui, que é o azul escuro e o azul mais para o cinza, você vai utilizar elas para títulos e textos. Então, como nesse exemplo aqui, ó, perceba que o título está seguindo aquele azul, esse azul aqui, e os textos estão usando esse azul cinza. Então, sempre que vocês forem utilizar texto, usem o azul acinzentado, né? E sempre que usarem título, utilizem o azul escuro. Perfeito? Isso aqui já vai diminuir bastante a preocupação de vocês. Depois, nós temos aqui um azul bem vibrante, né? Um azul bem saturado. Esse azul aqui, ele vai sempre simbolizar uma ação. E normalmente é a ação principal da tela, a ação principal daquele bloco. Percebe que os botões, que são links, que são clicáveis para o usuário, eu utilizei esse azul, né? Então, por exemplo, o login, esse link primário, ou link secundário, né? Não é no contorno, mas ele em si utiliza esse mesmo azul. Aqui também, tá? Então, sempre que vocês quiserem se referenciar a um link, a um botão, tentem usar uma cor mais vibrante, uma cor mais chamativa. Esses tons de azul aqui, né, daqui até aqui, é simplesmente para poder vocês conseguirem fazer divisões dentro do site, tá? Então, por exemplo, e claro, o branco também, tá? Desses tons de azul até o branco. Então, eu tenho um cabeçalho azul, e daí eu quero mostrar que tem uma próxima seção. Daí eu utilizei um outro tom de azul, usei esse azul aqui. Perceba que se fosse tudo branco, né, ia ficar confuso, certo? Deixa eu tirar aqui, só para exemplificar para vocês. Opa, ó. Difícil perceber seção, perceber divisões de conteúdo e tudo mais. Então esses tons eles estão ali para auxiliar nesse processo. Então, opa, aqui eu já entendo que aqui é uma parte, aqui já é outra parte. Percebo que os azuis estão se dividindo. Eles também são muito úteis para apresentar logo, né? Por exemplo, lugares onde vai ter imagem, lugares onde vão ter ícones. Perfeito? Então, essas são as regras básicas para desenvolver um Warframe. Outra coisa importante, tá, só mais uma dica sobre Warframes. Vocês podem colocar imagens sim, tá? E recomendo vocês colocarem as imagens e botarem os textos certinho, que vai ser muito importante para apresentar a ideia de vocês. Então, se vocês querem colocar imagem aqui dentro, falando um pouco do Figma, né? Vocês pesquisem no Google a imagem que vocês quiserem, né? Vocês vão ter que baixar essa imagem. Então, vocês conseguem clicar com o botão direito, salvar a imagem como. Daí salva em algum lugar da pasta. E vocês podem clicar direto daqui ou da onde ela estiver salva e arrastar lá para a página. Ó, e ele já vai colocar a imagem. Daí aqui você consegue controlar a imagem do jeito que você quiser. Colocar aonde essa imagem vai ficar, por exemplo. Tá? Outra dica também. Se vocês quiserem botar um ícone,
Digamos que aqui nessas seções eu quero botar onde eu botei o azulzinho, eu quero botar um ícone. Eu recomendo um site que vai facilitar bastante vocês, que é o Feather Icons. Então, ele tem aqui uma série de ícones. Quando vocês entram, eu vou deixar também o link na descrição. E vocês, digamos que eu quero botar esse link aqui, esse ícone aqui, ó, de negócio enfim, pulso de coração, né? Só clica nele, qualquer uma. Vocês podem pesquisar também. Daí só que os ícones estão em inglês, mas vocês podem navegar aqui e achar. Ele já vai baixar aqui, só clica, arrasta para lá. Ó, ele já cria o ícone e vocês colocam onde vocês querem. Perceba? E fica muito mais fácil. Tá? Outra ferramenta importante, então, para quando a gente vai apresentar um protótipo, né, um Warframe, é a forma que tu vai apresentar esse Warframe. E o Figma em si, essa ferramenta, ela tem um recurso muito interessante que são as conexões de protótipo, tá? E eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona. Então, digamos que eu tenho duas telas, essa e esta, né? E quando o usuário clicar aqui em link principal, ele vai vir para cá, tá? Não, desculpa, link principal não. Ele vai clicar nesse card aqui e vai vir para cá. Então, tu vem nesse módulo aqui em cima, Prototype, clica nele, e sempre que tu clicar num elemento, tu vai perceber, vou passar o mouse só, né? Tu vai perceber que ele cria essa bolinha aqui no lado. Ó. É só tu clicar nessa bolinha e arrastar, ele vai criar uma seta, e tu larga na board onde tu quer. Então, por exemplo, nesta aqui. Ele vai fazer essa conexão aqui, ó. E essas conexões, elas só funcionam para telas inteiras, tá? Então, digamos, eu não consigo mandar desse elemento para esse elemento. Eu tenho que mandar desse elemento para essa tela inteira. Quero copiar a tela. É só vir aqui, Ctrl C, clica sempre aqui no nomezinho dela, Ctrl C, Ctrl V, vai fazer uma cópia. E daí você pode só vir aqui, fazer alteração e fazer outra conexão, por exemplo. Vou clicar daqui e jogar para cá. Beleza? Quando vocês forem executar isso aqui, a gente tem esse botãozinho de play aqui em cima. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Perceba que tem esse link com play aqui, né? esse botãozinho azul. Aonde isso aqui estiver, em todas as telas que você tem no teu wireframe, no teu protótipo, é onde vai começar. Então, se eu quiser que comece aqui, eu só arrasto para cá, por exemplo. Certo? Mas como eu quero aqui mesmo, né? Deixa aqui. Vocês vêm aqui em cima, do lado do botão Share, tem um playzinho, clique no play. Ele vai executar. E pronto. Agora tu consegue navegar, certo? Dentro dessa solução. E perceba que se eu clicar em algum elemento, ó, perceba que aqui ele já faz a mãozinha. Ó. Quando eu clico, ele vai para aquela outra tela, certo? Daí eu também aqui tem voltar, eu poderia botar aqui para ele voltar para aquela tela. Nesse caso aqui eu só vou voltar a tela, certo? Ó, 2 vai para o 2. Perfeito? E assim a gente pode fazer as conexões para ficar muito mais fácil de apresentar. Na hora que vocês forem apresentar esses wireframes para uma pessoa, né, a pessoa consegue navegar e vocês também conseguem apresentar caso queira de forma melhor. Do contrário, vocês teriam que vir aqui, né, e apresentar uma por uma. Essa é a tela atual. Né, se vocês clicando aqui, vem para cá. Enfim, fica um pouco mais complicado. Tá? Agora eu vou dar só mais uma dica para vocês. Para quem for fazer protótipo, né, em wireframes assim, talvez vocês tenham problemas de ideias, né? Como que eu vou fazer? Que sessão vai ser essa? Como que vai ser esse comportamento? Então, para isso eu recomendo vocês fazerem um mudboard antes, tá? É uma coleta de referências, de exemplos de o que vocês podem fazer. Deixa eu abrir um exemplo aqui para vocês. Rapidinho. Então, esse aqui é um cliente onde eu trabalhei, né? E percebe que quando eu estava desenvolvendo o site deles, eu fiz aqui uma pesquisa de referência para eu poder pensar em como que vai se comportar, como que poderia ser os elementos. Então aqui eu dividi sobre o cabeçalho, né? Vocês não precisam fazer dessa forma de apresentação, essa aqui é uma forma de apresentação para cliente. Vocês podem só pesquisar mesmo, ou no Google, achem sites que vocês achem interessante e salvem, relembrem de como que fez aquele comportamento, né? Como que era aquela sessão para vocês botar. Então aqui é uma para vídeo produtos, eu tinha em mente de fazer cards, né?
Então, aqui eu coletei referências de cards e assim por diante. Busquem referência, isso é muito importante para essa etapa, tá bom? E só mais finalizando, eu vou mostrar aqui um outro wireframe de um outro cliente, enfim, que eu acabei trabalhando, e só para apresentar para vocês como que fica, né, um wireframe completo. Percebe que esse wireframe aqui foi utilizado tons de cinza, né, não tem imagens, só tem textos, que é o que importa, como eu falei, explicando aqui as sessões. Então, aqui criar evento, entrar, aqui vai ter uma barra de busca, aqui vai ter uma imagem do evento, aqui tem textos, enfim. Perceba que, ó, aqui, né, aqui vão ter fotos de pessoinhas, tá? Isso é um wireframe, não está finalizado ainda. É só para apresentar as ideias que tu tem. Aqui vai ter features, ó, categorias. E daí tu consegue fazer todas as telas baseadas nisso, tá? Aqui eu teria um banner, né? E daí aqui, sei lá, teria uma ilustração, alguma coisa assim. Então, pessoal, a aula sobre prototipação de wireframes foi essa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem comigo, falem com o Diego, tá? A gente está aqui sempre para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Falou!